que... Pequenos calos, família, pequenos calos. Deixa um pouco mais pra baixo, não. Pra baixo do negócio. Não. Assim fica melhor. Não vai aparecer microfone, mas tudo bem. Pequenos detalhes. Todos têm uma primeira vez, né? Bom, pra começar, o que aconteceu pra eu estar tendo que gravar isso aqui pra vocês? Bom, eu estava pleníssimo ontem. Sim, isso aconteceu ontem. E tanto que assim, eu nem quis me maquiar, porque nem tem como, né? Eu estou aparecendo aqui como eu estava ontem. Tirando isso aqui, eu tava com coque também, tá? Eu estava de coque. E o que aconteceu? Ontem, vocês sabem que aconteceu um negócio do Selbit. Um negócio sério, tudo. No momento eu tô gravando isso aqui dia 15, então tô acontecendo dia 14. 15 de fevereiro de 2024, no caso. E aí, eu falei, eu vou lavar a louça e depois eu vou terminar de ler o PDF. Tudo certo até aí, tudo certo até aí. E assim, eu sempre lavo a louça um pouco antes. Só que daquela vez de ontem acabou sendo um negócio meio caótico e acabei me enrolando. Então eu falei, não, vou ter que lavar a louça depois. Ok, até aí. Só que tem coisas na minha vida que parecem que precisam acontecer numa certa sequência para eu evitar certas situações. E foi justamente por eu estar lavando a louça e decidi olhar pro lado naquele exato segundo que eu vi o meu gato, apenas as perninhas dele balançando, tipo assim, balançando as perninhas. E eu fiquei, não é possível. Não é possível, porque assim, antes dessa presepada toda, a gente teve que barricar a lateral da casa porque ele tentou subir, né? E ele conseguiu. Então a gente barricou, aí tirou o meio dele subir. Daí ele tentou outro método, que também era de subir no sofá para subir o muro da casa vizinha e ganhar o telhado. Só que aí a gente falou, não, vamos tirar esse método também. Então a gente tirou. E aí não tinha nenhum meio dele subir no telhado. E qual era o problema dele subir no telhado? Eu já perdi 2 gatos por conta disso. Um fugiu e nunca mais voltou, então eu presumo que já está na casa do Vasco, né? E o segundo foi envenenado. Então, por meio dessas, é compreensível de porque eu não quero que ele suba no telhado. Então, né, seguindo aqui. Tirando esses 2 métodos, só sobrou o terceiro, que, em teoria, não tinha como ele subir. Só que eu percebi que durante todos esses dias, ele estava estudando, assim, vocês ouviram bem. Estudando como que ele iria subir. Eu não tô brincando, aquele gato é realmente inteligente. E a coisa começou a complicar porque ele tinha percebido que se ele fosse subindo pela madeira e talvez se apoiasse um pouco, ele conseguiria sentir o cheiro do telhado. E foi o que ele fez nos outros dias. Eu fiquei só observando, tipo, será que ele seria capaz disso? E spoiler, ele foi. Então quando eu resolvi olhar, né, voltando agora do ponto que eu parei, ele conseguiu finalmente fazer acontecer. E nessa hora, ninguém preparou o que tava por vir. Ninguém me preparou, de verdade. E a primeira coisa que eu tentei fazer foi correr até lá e tentar pegar ele. Só que ele já tava lá em cima, então ele só olha pra mim, tipo, daqui assim, e voltou lá pra trás. Eu fiquei, não, cara, não é possível. Naquele momento já bateu o desespero. Só que aí, nas outras vezes, minha mãe conseguiu atrair ele com Whiskas. E não, isso não é publi, tá? Isso realmente foi o método que a gente encontrou pra conseguir pegar ele. Só que dessa vez, lembre-se, meu gato é extremamente inteligente, eu percebi isso depois disso. Ele sabia, se eu for atrás da Whiskas, eles vão me pegar. Então eu não vou atrás da Whiskas. Perfeito. Só que se ele fosse mais pra trás, seria impossível pegar ele, não teria como. Se eu subisse no telhado, talvez quebrasse o telhado e não ia nem ter como pegar ele de qualquer forma. Então era uma situação muito delicada. Eu tava quase ligando pro bombeiro, só que eu falei, não, deixa eu tentar todos os métodos possíveis e imagináveis. Porque eu realmente estava bem desesperado. Mas ok. Aí, minha mãe estava bem na hora, tomando banho. Então imagina, gente, a situação. Aí eu resolvi sair na rua pra tentar ver se eu achava ele. E aí, felizmente, passaram 2 homens na rua, bem naquele momento.
E eles falaram que o gato estava perto da direção que eu tava, que era só ir mais pra trás que eu conseguiria ver. Agradeci eles, fui lá ver plena de bonita. E lá estava ele sambando pelo telhado, perto da janela do meu quarto. Só que tem um porém. E nessa hora eu, assim, nunca tive problema exatamente com a minha altura, sabe? Sempre foi bem tranquilo quanto a isso. Só que dessa vez eu odiei ter 1,65 de altura. Porque eu não conseguia alcançar o telhado. Não conseguia alcançar o muro pra eu conseguir alcançar o telhado. E não conseguia alcançar o outro muro. Então, assim, eu tava numa situação bem tensa, sabe? Que eu falei, pelo amor de Deus. Então, tava numa situação péssima, né? E eu não tinha nem meios pra conseguir utilizar pra poder subir no murinho também. Então, foi uma situação complicada pra caramba. Aí, por sorte, meu pai passou também, tipo, momentos. Subindo, eu falei, o gato tá no telhado, me ajuda a pegar. Foi só assim, vai pedir, entendeu? Tô muito desesperado. Aí, o que aconteceu? Filma a situação. Filma. O vídeo já tá filmando. Você entendeu? Imagina a cena. Imagina. Por quê? Meu pai, ele tem 1,70 e poucos. Acho que 1,74, se não me engano. Então, pra ele não foi nem problema subir no telhado. Ele subiu e ele iria atrás do gato. Aí eu dei a uísque que eu tava segurando pra ele poder atrair o gato. Enquanto isso, veja essa correria. Começou a passar vários carros e motos pela rua. Então eu tinha que vigiar lá fora, depois entrar correndo pra minha casa e aí tentar um meio de pegar ele. Agora você pensa a situação seguinte, né? Que eu quase era atropelado todas as vezes que eu tinha que fazer essa ida e volta. Pensar num método de tentar atrair ele e atualizar ambas as partes, tanto que estava aqui dentro quanto que estava lá fora. Foi uma situação, gente, que pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Por um segundo me senti negociando, sendo alguém da sorte negociando, porque, cara, foi um método meio complicado. Tipo, no caso de negociar com o meu gato, que era o ser que estava causando todo esse caos. Aí, o que aconteceu? Eu falei, ok, e se ele está pra esse lado mais perto da minha casa, então dá pra gente pegar uma escada e atrair ele pra cá. Só que aí começou a ficar tenso o negócio, quando ela já tava ruim, e ele começou a piorar. Porque se ele fosse pra, assim, tinha a casa aqui e tal, de lá, de tudo, do vizinho, ele não tem como alcançar. Só que pra cá, pra trás, tipo onde eu tô, a câmera é onde vocês estão, era onde eu tava. Onde eu tô aqui é onde estava o gato. Atrás de mim, bem onde está essa porta, tinha tipo um telhado um pouco mais alto, mas que ele conseguiria alcançar se ele pulasse. E se ele fosse pra lá, game over, família. Game over. Então, foquem nisso que eu acabei de contar. Porque o foco vai ser nessa direção aqui. E vai ser o momento mais tenso de todos e vai desencampar em toda a situação. Eu tenho um pouquinho de medo de altura. Nessa questão, não medo de altura do tipo... Como posso explicar? Sabe? É que eu não tenho fobia, só que por algumas situações que aconteceram, eu fiquei com um pouquinho de medo de altura. Então eu teria que subir numa escada que tava cambaleando, porque foi colocada numa parte meio íngreme. Então assim, uma perna tava segura, a outra tava meio balançando porque não tava no terreno reto. E eu teria que subir vários degraus. E atrás de mim tinha a parte de baixo do quintal. Tem uma diferença de altura, tipo, desse quadro aqui. Então, assim, se eu caísse, seria um acidente terrível. Saibam disso, tá? Então, pensa na seguinte situação. E do outro lado pra cá, era uma escada. E desse lado daqui, também não era uma situação muito legal, porque tinha concreto, um negocinho de ferro, e ali, sabe, tipo, era uma situação complicada e tensa pra caramba. Daí, o que aconteceu? Eu tive que ir subindo, porque eu pensei, se minha tia aparece, ele tá fugindo. Se meu pai aparece, ele tá fugindo. Se minha mãe aparece, ele está fugindo, porque ele sabe que ela vai pegar ele. Então, eu já sei.
eu vivo brincando com ele de cadê neném? Achou? Então, eu vou fazer isso. Só que no caso eu não teria como fazer isso porque eu tava correndo de medo, eu não ia conseguir me responder. Então, eu comecei a fazer algo que eu sempre faço, que é ficar batucando. Perdão, mas deu pra entender. Porque é uma mania que eu tenho de ficar batucando qualquer música. Só que ele começa a batucar. E aí eu pensei exatamente nisso. Porque se eu demorasse muito pra pensar ou pra agir, ele tava a um passo de pular pra lá. O que separava ele de pular ali e de vir até mim era, por simplesmente, um virar de cabeça. Então eu precisava manter a atenção dele. E vocês sabem que eu não sei muito bem fazer isso, né? Mas tudo bem. Então foi uma situação muito complicada. Aí eu tive que usar aquele método. Foi tão um pensamento rápido. Eu comecei a batucar na mesa. Eu não podia bater muito forte pra não quebrar pirado. E não poderia batucar fraco pra ele se distrair, sabe? Tipo, pra ele me ignorar e pular direto. Então, antes de eu batucar, eu comecei a gritar. Porque ele virava a cabeça, eu gritava, ele virava pra mim. E eu, tipo, para de gritar. Eu falei, não, se eu parar de gritar, ele vai pra lá, pular direto. Então eu preciso chamar a atenção dele. E foi aí que eu comecei a batucar. E ele, opa. Aí eu continuei batucando. Só que aí, esse braço que eu tava batucando, sempre eu vou mostrar. Este aqui começou a doer. Então eu tive que ligar pra esse aqui. Tive que ir pra cá. Só que lógico, se eu ficasse batendo com o braço só, ia doer. Eu tive que ir dando uma variada. Ao mesmo tempo que eu tava morrendo de medo de cair. Então eu tive que subir literalmente no último degrau da escada. Que tava, como eu falei, cambaleante, mas felizmente tinha alguém segurando, mas ainda assim não tava seguro. Então eu tive que me apoiar no telhado e assim, torcer pra não quebrar. Gente, é a questão da coisa toda pra ajudar. E aí eu batucando e ele foi vindo. Só que o que separava eu dele ainda pra eu conseguir pegar ele, digamos que isso aqui seja o cano. Meu gato estava bem aqui onde estou aqui e eu estava onde está essa câmera aqui, essa distância. Como vocês podem ver, a distância de um braço, correto? Só que era um pouco mais distante que meu braço, tá? Mas vai ser relevante. Quando eu fui batucando, ele parou ali atrás e ficou. Parecia que ele percebeu que eu tava querendo pegar ele. E aí eu falei, caramba, velho. O que eu faço? Né? O que eu faço? Aí, simples assim, e eu fiz. Continuei batucando. Só que como eu falei que ele parou ali e depois disso ele parou de se mover também, ele não quis se aproximar, minha mãe começou a confundir ele, porque ela começou a chacoalhar o chacoalhozinho dele que ele gosta. E eu tava batucando antes dele parar de vez. E isso deixou ele confuso, e por isso que ele, opa, acho que vão me pegar. Então ele já ficou ali. Então o que eu fiz? Me dá o brinquedo. Ela quer. Peguei o brinquedo, comecei a chacoalhar e batuquei um pouquinho. E aí eu pensei, ele gosta muito de brincar de caça. Então se eu jogar e puxar, talvez eu consiga atrair ele pra cá. E eu tentei esse método. Peguei o chacoalho, joguei, puxei. E isso atraiu a atenção dele, ele foi vindo mais pra perto. Joguei, puxei, chacoalhei. E aí ficava nisso toda hora, até ele chegar um pouco mais perto. Quando ele chegou na distância da minha mão, aí eu peguei ele. E quando eu peguei ele, eu fiquei tão feliz. Sabe, eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu tava muito desesperado, meu coração batendo muito forte. E eu só ignorei tudo, toda a sujeira, todas as coisas. E eu só abracei ele e agarrei assim com tudo com o meu braço. E fui puxando, eu falei, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E não era minha ajuda do tipo, me ajuda a descer. Nesse momento eu até esqueci que eu tava com medo da altura ali. Eu só queria ajuda pra conseguir pôr ele no chão. Aí pegaram ele. Depois, pra eu descer, o medo voltou. O medo voltou. E eu congelei pra conseguir subir, porque pra subir já foi difícil, tinha que toda hora respirar um degrau.
respirar, um degrau. Então, pra descer, foi o mesmo processo. Respirava, descia um degrau. Respirava, descia um degrau. E assim foi, então, consegui chegar no chão. E tava imundo. Mas poderia estar pior. Felizmente, estava vivo. E aí você pensa, ok, acabou. Não, não acabou. Porque assim, a gente barricou essa madeira que ele subiu. Chegou hoje. Vejam bem, por isso que a situação é meio complicada ainda. Ele conseguiu escalar aqui de nova madeirinha e ele se pendurou numa barricada. Se eu não tivesse chegado a tempo, eu tava logo ali observando, ele teria ganhado o telhado de novo e dificilmente eu ia conseguir pegar ele. Então assim, é uma situação, meus amigos, uma situação precária, entendeu? Tanto que ele está com raiva de mim, ele me mordeu porque eu não deixei ele sair. E ele tá escondido, né? Mas pelo menos tá vivo, tá seguro, mas... Cara... Foi uma situação, entendeu? Foi uma situação... Juro pra vocês. E as situações em que ele subiu pra poder ir pro telhado... Nesse momento eu fiquei meio conspiratório, porque eram justamente nos momentos em que eu tava conversando de Big Brother com a minha mãe, ou eu estava assistindo Big Brother com a minha mãe. Então, por conta disso eu falei, não vou mais assistir essa bagaceira. Tá louco? Foi eu mencionar esse negócio que já aconteceu, o caos. Inclusive até olhei aqui pra ver se o gato tava quente, mas ele tá, felizmente. Mas assim... Ela tá de frente, né? Mas ok, meu gato está bem. Eu não tô bem. Eu já percebi que eu não tô bem, porque eu ainda tô nervosa com essa situação toda. Chega os olhos, dá uma tinilizida. Mas tudo bem, né? O importante é que ele tá vivo. E isso, obviamente, me atrasou um pouco pra editar e roteirizar e tudo, porque isso me consumiu pra caramba. Porque, como eu falei, foi um passo de, mais uma vez, perder outro gato. Vocês sabem o que acontece quando isso acontece. Isso aconteceu já 2 vezes e teve seus efeitos em toda a questão do canal em si. Mas, felizmente, tá tudo bem agora, mediante do possível. E só existe uma única solução, um meio pra resolver isso: castrar ele, tirar as bolinhas. Bom, mas foi isso que aconteceu. Eu queria conseguir gesticular melhor, só que foram tantas emoções que, sabe, ainda mais que toda hora que eu ficava passando de indo pra cá pra voltar, as motos quase me pegavam na porrada em momentos. Tudo bem, né? Tudo bem. É isso que eu posso dizer. E agradeço por ter assistido até aqui. Foi esse o vlog do negócio. Foi esse o resumo da ópera da situação que aconteceu. Ah, e menos importante, peraí, eu vou pegar ele. Segura o coração. Peraí. Esse... Ui, quase caí aqui. Opa. Esse é o meliante. É, amor, o microfone, viu? É esse. É, mamãe, você vai morder a mamãe? Morde não. A minha cara, né? Agora sim, vou encerrar o vídeo. Ai, nossa.